na atuação do Ministério Público do Trabalho. Sim, sim. Iniciando uma investigação com a possibilidade do ajuizamento de uma ação civil pública ou da negociação, da formalização de um termo de ajustamento de conduta ou um possível arquivamento. E hoje, né, nós temos, como aqui em incumbência, passar para vocês alguns detalhes sobre um dos desdobramentos, que é o termo de ajustamento de conduta. Perfeito? E, meu amigo, já para começar, vamos falar sobre o tema. A minha visão sobre o termo de ajustamento de conduta, né, que uma das finalidades do termo de ajustamento de conduta é justamente criar uma obrigação a determinado sujeito em decorrência de um possível descumprimento da legislação. Nós temos alguns legitimados, né, para oferecer o termo de ajustamento de conduta, e nesse caso nós estamos tratando do Ministério Público do Trabalho, que é um dos legitimados aí a oferecer e a negociar. Na prática, o que a gente observa muitas das vezes é que o TAC ele é oferecido pelo Procurador do Trabalho na hipótese em que ele consegue apurar e evidenciar irregularidades, né, no ambiente de trabalho praticados pelo empregador, através de uma apuração, de uma investigação. E tem como finalidade, né, que o compromissário ele se comprometa a cumprir obrigações, né, e deixar de descumprir a legislação. Eu gosto de dizer que o TAC, ele, pela própria previsão legal da Lei 734785, né, que é a Lei da Ação Civil Pública, tem lá um dispositivo, né, que é o parágrafo 6º do artigo 5º, que traz ali o termo de ajuste de conduta. Nele a gente já observa os principais elementos do TAC. Um deles é a vontade do interessado em se comprometer a cumprir as exigências legais. Então é um compromisso em que um interessado o interessado assume de cumprir as exigências legais. Ou seja, ele vai assinar um termo para dizer que vai cumprir a lei. Isso é até, inclusive, algo que a gente nota que muitas empresas, muitos investigados, né, vêm assim e falam, não, mas eu já sou obrigado a cumprir a lei, então por que eu preciso assinar o TAC? Sim, você já é obrigado a cumprir a lei. Por não ter cumprido num determinado momento é que você precisa assinar o TAC sob pena de ajuizamento de ação civil pública, né? Como a gente falou na semana passada, nós temos ali, ao término de um inquérito, ou mesmo sem nem instaurar inquérito, se apuradas as irregularidades, o Ministério Público do Trabalho ele tem duas opções: ou tomar do interessado o termo de ajuste de conduta, ou ajuizar a ação civil pública, né? Então, no entanto, o termo de ajuste de conduta ele é facultativo, né? A empresa ela não tem obrigação de assinar o termo de ajuste de conduta. É importante a gente fazer aquela distinção que nós fizemos na semana passada do inquérito civil para um processo administrativo. Veja, se você é autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, pela Secretaria do Trabalho e Emprego, agora, Secretaria só do Trabalho, né, nem do emprego, perder emprego. Então, se é autuado pela Secretaria do Trabalho, pela Superintendência Regional do Trabalho, né, tem que pagar uma multa ao final do processo administrativo. Já, essa multa ela já tem autoexecutoriedade, como praxe, né, dos atos administrativos, ou seja, essa multa ela já vira já é finalizada, né, com uma certidão de dívida ativa que vai para a União executar em face daquele que é o descumpridor da legislação naquele caso. Ou seja, no final desse processo administrativo, junto à Secretaria do Trabalho, você já tem um título executivo. Né? Já tem um título executivo, basta a execução. No caso do MPT, no fim do inquérito, não existe um título executivo. A gente verifica que a empresa descumpriu, ou o empregador ali descumpriu a legislação, até então ele não tem obrigação nenhuma perante o MPT. Então, o que a gente busca ao final ali do inquérito é um compromisso de que ele vá se adequar
ou então será movida a ação civil pública. Então, é importante a gente fazer essa distinção da autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, o TAC ele é facultativo. Aí você vai dizer, mas não é, eu sou obrigado porque senão vai ajuizar a ação civil pública. Sim, mas isso é a consequência legal da não assinatura. Na ação civil pública você pode ganhar como pode perder. Ou você pode ter, na sua condenação, um resultado, inclusive, pior do que seria o termo de ajuste de conduta, né? Então, por isso é que se tornaria aí, para o investigado, mais interessante já a solução extrajudicial. Então, nós temos esses elementos. O interessado, né, na assinatura ali previsto na lei, no nosso caso do MPT, é o empregador, aquele que teve uma investigação, que teve uma constatação do descumprimento da legislação em algum momento. E a obrigação que ele vai se comprometer é exatamente igual ao que prevê a lei, né? Então, mais fiel possível à legislação, ou seja, a empresa ela não paga o fundo de garantia, por exemplo. Então ela vai se comprometer a recolher o fundo de garantia no prazo legal. Ela não paga o salário até o quinto dia útil. Obrigação que ela vai se comprometer, pagar o salário até o quinto dia útil. Isso são obrigações de fazer. Também são possíveis obrigações de não fazer, né? Abster-se de prorrogar a jornada normal de trabalho, além do limite máximo de 2 horas diárias. Então a gente vai criar, né? Não criar, nós vamos estabelecer obrigações no TAC de acordo com a lei, porque o parágrafo 6º do artigo 5º lá da Lei 7347 fala exatamente em comprometer-se a adequar a sua conduta às exigências legais, ou seja, vai se comprometer a respeitar a legislação. Só que a diferença que nós temos aqui disso para aquele momento em que anterior ao TAC é a multa. Então a grande diferença entre o empregador ter um TAC assinado e não ter um TAC assinado com o TAC assinado, ele se compromete sob pena de cominação. E a própria lei fala, olha, é necessário constar uma cominação no TAC. E o que é a cominação? É a multa, né? A cominação é justamente a multa. Então deve ser estabelecida uma multa, né? E é comum, né, que às vezes o empregador chegue lá para nós, nós concordamos sim com o TAC, só com um ponto que a gente não concorda. Qual? A multa. A gente quer sem multa, né? Então aí qual que é a diferença você assinar aquilo sem a multa, né? Até tem como executar depois, só que aí você vai ter que ajuizar a ação de execução e pedir para o juiz fixar uma multa pelo descumprimento, só que até então não vai ter gerado nenhuma multa, né? Mas a própria lei estabelece a necessidade da fixação da multa. E essa multa, ela tem natureza de astrainte, ou seja, uma multa cominatória. Ela existe, né, como a doutrina traz aí, para forçar o cumprimento. Ela existe para forçar o cumprimento da obrigação. Então, mais do que pensar que ela pode se tornar exorbitante, a gente tem que pensar que ela tem que ser suficiente para forçar o cumprimento da legislação, sob pena de ineficácia. Né? Até tive uma colega recentemente que falou, eu fiz uma multa, mas a multa ficou muito baixa agora, tal, sabe? Então, realmente a multa ela tem que ser num montante suficiente para forçar o cumprimento da obrigação. Maravilha. Inclusive, professor, né, nessa questão da faculdade em assinar o TAC ou não, nós, advogados, quando nos deparamos com uma investigação, com uma audiência no Ministério do Trabalho, ou até uma notificação, né, questionando o interesse em formalizar um TAC, internamente dentro do âmbito da empresa, em razão dessa faculdade que existe em assinar ou não, nós avaliamos internamente os riscos que a empresa tem em não assinar o TAC. Se existem provas robustas do cumprimento da legislação, se existem subsídios necessários e suficientes para enfrentar uma ação civil pública, porque se não tiver de forma robusta provas do cumprimento daqueles questionamentos que o procurador está fazendo, é viável assinar o termo de ajustamento de conduta. Por outro lado, se é apurado através de provas documentais ou de apurações internas da empresa que tem provas robustas para buscar um litígio ou se defenderem um litígio,
nós orientamos a não assinar o termo de ajustamento de conduta e seguir com a ação civil pública. Então, de fato, é uma faculdade. Inclusive, né, já até seguindo um pouco aqui, o TAC, né, ele é formalizado perante o Ministério Público do Trabalho, em âmbito administrativo, e isso demanda negociação, né? A gente sabe que muitos procuradores, eles já enviam as minutas do TAC com os seus termos e muitas das vezes nós, através de negociação, conseguimos realizar algumas alterações, alguns ajustes nas cláusulas. Ainda vou falar um pouco vou adentrar também as questões mais específicas relacionadas às cláusulas, mas se trata de uma negociação. E alguns procuradores são flexíveis e acabam entendendo algumas necessidades da empresa e ajustam as cláusulas às suas maiores necessidades. Então, efetivada a negociação, estabelecidas suas cláusulas, nós orientamos, né, primeiramente, nessa negociação, ter uma cautela muito grande com relação às cláusulas que estão sendo inseridas, para que algumas obrigações não sejam impossíveis de cumprir e a multa já vai ser estabelecida. E também, uma discussão muito grande que existe entre nós, advogados, as características específicas da cláusula relacionadas à multa. E eu vou passar um tópico posterior para falar especificamente dessas cláusulas e dar alguns exemplos para o pessoal também. E já adentrando algumas características do TAC, vamos falar um pouco sobre a vigência do TAC. Na prática, uma das questões que a gente sempre observa, né, com relação à vigência é que os procuradores eles querem um prazo de vigência, né, indeterminado para os TACs. A gente, como advogado, muitas das vezes até busca, né, estipular um prazo determinado, e na grande maioria das vezes a gente não consegue, os procuradores, né, e a própria legislação tem essa determinação com relação ao prazo do TAC de ser indeterminado, e acabam que a formalização do TAC gera essa obrigação contínua e com prazo indeterminado. A vigência também é uma questão importante com relação a isso. Aí eu fico uma pergunta para o professor. Nos seus TACs, também todos com prazo de vigência indeterminado. Sim, a regra geral nossa realmente é que você firme um TAC com prazo indeterminado, seguindo a própria ideia da lei, que a lei ela vigora por prazo indeterminado. Então, assim, sempre tem esse questionamento. Esse questionamento aumentou muito no começo desse ano, porque tinha aquela MP, são tantas MPs que 905, né? Sim. Que falava de prazo para TAC, mas nós já entendíamos que aquilo era só para a Auditoria Fiscal do Trabalho, já que um dos pontos também que a gente deve lembrar é que a lei ela fala que os órgãos públicos legitimados para ajuizar a ação civil pública poderão tomar dos interessados o termo de ajuste de conduta. Então, qualquer órgão público pode firmar o TAC. Aquele dispositivo que estabeleceu o prazo máximo de 2 anos, né, não foi aprovado pelo Congresso Nacional, perdeu vigência MP, né, mas aquele dispositivo ele estava inserido diretamente no capítulo que trata da Auditoria Fiscal do Trabalho, portanto, e não mencionava o Ministério Público do Trabalho aquele dispositivo, Sim. De modo que a gente entendeu de plano que mesmo com aquilo não era o caso de estabelecer o prazo determinado. Então, eu vi né, que houve mais questionamentos. Sempre tem, sim, realmente, algumas tentativas de estabelecimento de prazo. Eu não me lembro de já ter concordado alguma vez, acho que não. Mesmo nesse período a gente manteve esse mesmo entendimento, até porque a gente já imaginava que a MP talvez não fosse ser aprovada ali pelo Congresso Nacional. Maravilha. E seguindo, então, professor, outro detalhe característica do TAC que nas negociações a gente observa muito é sobre os efeitos relacionados à territorialidade do TAC. Eu já vi TAC de âmbito nacional e já vi TAC de âmbito territorial. A princípio não existe nenhuma proibição ou vedação com relação a isso. É lógico, um TAC em âmbito nacional, por exemplo, a empresas que atuam em todo o território nacional, ele vai surtir um efeito maior. Só que uma curiosidade, inclusive, professor, que eu já tive na prática, de um dos nossos clientes
que no passado formalizou muitos TACs. E, inclusive, num período mais recente, ele havia formalizado um TAC em âmbito nacional, sobre jornada de trabalho. Porém, em outros estados, tinham outros TACs formalizados com outros procuradores também sobre jornada de trabalho. E, em algumas hipóteses, esse procurador regionalizado ali, com seu TAC em âmbito regional, ele entendeu em remeter a sua investigação para apuração para o TAC de âmbito nacional, para que fosse apurado pelo procurador que já tinha essa possibilidade de apurar todas as irregularidades em âmbito nacional. Na prática, acredito que não seja um conflito, né, professor? Não seja um conflito, não seria um conflito ou falta de competência, mas, na verdade, uma avaliação mais pessoal do procurador, porque eu acredito que, né, ele também poderia, mesmo com base no seu TAC, no seu território, exigir a multa e não encaminhar o TAC para o outro procurador que detinha, né, os efeitos em âmbito nacional. Qual que é a sua visão, professor? Um dos aspectos, né, que a doutrina traz, né, a doutrina traz a possibilidade, né, que a gente não pode negociar a própria obrigação, né, mas que poderia negociar o prazo para o cumprimento, que é algo que a gente não, já disse que mantém o prazo por prazo indeterminado, e também a área de abrangência seria possível, né, então a questão territorial do TAC. Eu particularmente entendo que a gente não poderia negociar a abrangência do TAC, porque o termo de ajuste de conduta ele existe para substituir a ação civil pública, ou seja, para substituir a sentença condenatória. E a sentença condenatória ela deve ter efeitos em âmbito nacional também, né? Enfim, tem aquela discussão de se ela deve ser limitada à área de competência na área da jurisdição do juiz do julgador, mas entendo eu que deva ser, então, de âmbito nacional. Portanto, né, regra geral, eu firmo TACs de âmbito nacional. Quando que eu não firmei TAC de âmbito nacional? Foram situações parecidas com essa sua, né? Então, havia um TAC sem dizer se tinha âmbito nacional ou não. Na minha opinião, se não diz nada, ele deve ser de âmbito nacional. No entanto, quando eu remeti os autos para a procuradora que tinha firmado o TAC, né, encaminhei para ela, olha, tem um descumprimento aqui do TAC. Ela pegou e me respondeu dizendo que o TAC dela valia só para a região dela. Como ela disse que o TAC dela valia só para a região dela, mas na minha opinião o TAC dela valia para todo o território nacional, eu falei assim, então eu vou firmar um TAC só aqui para a minha região. Por quê? Porque já existe um outro TAC, mas ela disse que não se aplica aqui. E se ela disse que não se aplica, a empresa estava dizendo que não se aplicava, né? Então eu tive que, né, não ia eu executar isso, né? E a força da execução ia ser muito pequena, né? Então eu acabei firmando um outro TAC com a empresa, ao invés de executar, justamente só ali na minha região. Mas, regra geral, ele vale, né, para todo o território nacional. Inclusive, eu já tive... isso pode gerar, sim, conflito de atribuição, tá? Nesse caso, se eu encaminho e ela me devolve e eu não concordo, eu poderia ter instaurado o conflito de atribuição. Ou nesse caso que você narrou, que se tivesse sido encaminhado e o outro procurador não tivesse aceitado, ele poderia ter instaurado o conflito negativo de atribuição. Ou quando você tem mais de um TAC em cada lugar, a gente pode ter um conflito positivo de atribuição. Ou seja, eu tenho aqui o TAC e o outro também, eu falo, opa, o TAC dele não vale, o que vale é o meu. Então a gente pode ter também conflito positivo de atribuição. Então são várias as possibilidades que a gente tem aí nessa questão dos TACs. Mas acontece mesmo, principalmente de um período mais passado, assim, da gente ter vários TACs realmente sobre a mesma matéria. E aí realmente a gente tem uma dificuldade aí para dizer qual deles que é o que realmente vale, né? Mas hoje em dia o mais adequado é que a gente faça uma pesquisa antes, né? Dá para a gente fazer uma pesquisa antes
mas a empresa mesmo, né, poderia informar já no momento em que ela é chamada por um procurador Sim. sobre um determinado ponto. Na minha opinião, mais adequado ela já chegar e falar, né, até por boa fé, chegar e falar, olha, eu já tenho um TAC sobre isso, já firmei um Sim. TAC sobre isso. Até porque, em tese, a partir do momento que existe um TAC em âmbito nacional, quem tem que tomar as decisões é aquele procurador lá que atua no âmbito daquele TAC. Então, se, por exemplo, eu tenho um TAC assinado em âmbito nacional com a empresa e começa a ter uma nova investigação contra a mesma empresa, sei lá, em Manaus, aí a empresa tem que ir lá e falar, olha, Manaus, já tenho TAC lá. E me informar aqui também. Por quê? Porque aí eu vou falar para ele, olha, me manda o seu aqui, porque é meu isso aí, né? E vice-versa, ele tem que mandar, porque a gente precisa ter uniformidade no entendimento, né? E aí, como que faz para acompanhar o cumprimento do TAC? Ah, ele é de âmbito nacional. Se eu sou o procurador que tenho esse TAC, né, que assinei o TAC, que acompanha o TAC, né, porque pode ter sido substituído o procurador, enfim, Sim. eu tomo as medidas de fiscalização nacional, se eu quiser. Por exemplo, se for só matéria documental, pode vir tudo para mim, do Brasil inteiro, né? Não tem problema. Agora, se eu preciso ouvir uma testemunha em Manaus, por exemplo, eu pego e mando uma carta precatória para Manaus, igual ao judiciário. Eu mando lá uma carta precatória, falo, olha, eu tenho esse TAC, eu quero ouvir tais e tais testemunhas, eles ouvem lá e me devolvem a carta precatória. Agora, até cada vez mais iniciando essa questão até das audiências por videoconferência, eu acho que, inclusive, a tendência vai ser eliminar um pouco as cartas precatórias, né? Mas, por enquanto, o procedimento previsto aí na resolução é esse, né? Então, mas em tese, né, aí a gente vai ter duas possíveis discussões, né? Você vai poder dizer, olha, o primeiro TAC é o que vale porque foi assinado primeiro, ou você pode dizer que o segundo TAC revogou o anterior, né? Só que eu, nos meus TACs, eu costumo colocar que esse TAC não altera, revoga qualquer outro anteriormente firmado. Então, realmente, havendo mais de um TAC, a questão é complexa. Talvez a solução melhor é dizer que cada um vale realmente no âmbito em que foi assinado, né? Nesse caso de multiplicidade de TACs, né? E nesse caso, professor, na prática, essa empresa, particularmente, ela passou por alguns acionistas diferentes. E em razão de todo o histórico do passado, ela formalizou muitos TACs. Sei. Quando nós pegamos e passamos a gerir, né, essa carteira, a gente identificou 15 termos de ajustamento de conduta. Nossa. E a partir de então dessa problemática, a gente fez a gestão dos TACs para apurar quais eram as características deles, qual era territorial, qual era aplicado em âmbito nacional, porque novas investigações ou as próprias investigações já existentes, quando mencionava para a gente a necessidade ou a proposta de formalização do TAC, a gente já mencionava que existia um TAC com abrangência nacional que estava tratando desse tema. Mas até então foram formalizados muitos TACs, os advogados que foram passando para essas empresas, muitas das vezes não tinham nem conhecimento de TAC do passado, que a gente descobriu que existia. E então, após recebermos, né, essa carteira, nós apuramos toda essa problemática e passamos a direcionar os TACs conforme a abrangência dele. Já passando por e outra questão que pode acontecer aí também, que eu pensei agora, por exemplo, nós estamos negociando um TAC, só que já tem uma ação civil pública de um sindicato, por exemplo. Aí não tem nem como eu saber, eventualmente, se o MPT ainda não foi intimado, né? Então, realmente, são muitas situações que podem acontecer. Eu lembrei aqui de um caso, uma vez que eu tive, que era a questão de concurso público da Petrobras. E aí eu recebi uma denúncia lá, falei, e fazia já uns 3 anos que era o problema e tal. Aí eu falei assim, com certeza já tem alguma coisa, né? Não é possível, né? Só que era uma época que o nosso sistema informatizado era bem pior. Eu peguei, intimei a própria empresa e falei, se já tem TAC, ação, não sei o quê. Aí eles pegaram e informaram, não tinha TAC, mas tinham acho que 4 ações contra a empresa, então, ações civis públicas. Então, realmente, a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso também, né? E detalhe, professor, que no próprio site do Ministério Público do Trabalho tem um link específico lá que qualquer pessoa, inclusive eu, colocando o nome da empresa corretamente, eu consigo pesquisar e aparece todos os TACs que foram formalizados para ela. Isso eu não sabia. Não. Tem sim. Inclusive as investigações. Nós
nesse período, entramos em todas as procuradorias do Brasil e fizemos essa pesquisa e levantamos TACs formalizados 10, 15 anos atrás. E os atuais tá. Mas é regionalizada a pesquisa. É regionalizada, exatamente. Eu entrei em cada uma das procuradorias, através do serviço de pesquisa lá da procuradoria, e fomos levantando todos os TACs para fazer essa gestão e apurar os eventuais riscos ou eventuais possibilidades da empresa ser acionada em razão dos seus TACs, porque estava pagando muitas multas, entendeu? Não era muitos TACs formalizados, evidenciava alguns cumprimentos, principalmente de jornada de trabalho, e começaram a vir muitas multas. E foi aí que a gente se preocupou com essa questão da gestão, né, da correta apuração e encaminhamento na condução dessas investigações. A questão de jornada de trabalho ela é bem difícil de regularizar. Parece que as empresas demoram um tempo até perceber que vai dar problema isso daí, né? Aí começa a levar uma multa, porque eu, por exemplo, eu pego e falo, deixa eu pesquisar aqui 3 meses. Aí a empresa descumpriu bem e deu uma multa mais ou menos. A empresa vem e paga. Eu falo, opa, agora deixa eu pegar um período maior. Aí a multa cada vez vai aumentando mais, né? Sim. Não, e de fato, a gente vai falar sobre as multas e eu vou dar alguns exemplos práticos que eu já vivenciei, e a grande maioria deles relacionados à jornada de trabalho. Seguindo aqui, professor, o professor já adiantou, mas o grande objeto, né, a questão central do TAC, além da multa, são as obrigações de fazer e não fazer. E quando eu falo em obrigação de fazer e não fazer, eu lembro das cláusulas do TAC, que geralmente está lá, conceder, abster, promover, ou seja, são essas palavras centrais que fazem e criam obrigações para as empresas, e se você olhar as cláusulas do TAC, geralmente elas têm o texto dela quase cópia integral da legislação. Estou até com o TAC aberto aqui, até para o pessoal entender do que a gente está falando. Vou até fazer uma leitura rápida de uma cláusula para o pessoal entender. Conceder intervalo de 11 horas entre 2 jornadas de trabalho, na forma do artigo 66, inclusive nas escalas especiais de trabalhos noturnos ininterruptos de revezamento, eventualmente estabelecidos em regular negociação coletiva. Ou seja, a cláusula, ela nesse caso, é a concessão entre 2 jornadas, né? Intervalo interjornada. A empresa descumpriu o intervalo interjornada, foi comprovado através das folhas de ponto que existia uma grande massa de trabalhadores que não estavam gozando do seu intervalo interjornada, e o objeto, né, de obrigação de fazer nesse TAC foi que a empresa concedesse o intervalo de 11 horas. Sim. O comum é bem isso, né? Eu acho que a ideia é realmente ser o mais fiel à lei possível. Você tem até para evitar qualquer grau de subjetividade, né? Mas a gente encontra mesmo muitos problemas. E é interessante, né, a gente ver também às vezes a resposta do investigado, né? Eu já tive empresa que fazia jornada 4x4, empresa de ônibus. Como assim 4x4? Trabalha 4, descansa 4. Às 24 horas, assim. Trabalha 4, descansa 4. Trabalha 4, descansa 4. E assim, não dava nem tempo do motorista ir embora para casa. Então os relatos, os depoimentos testemunhais eu durmo no próprio ônibus, no ponto final e tal. Porque era uma coisa assim, né, totalmente sem sentido. E aí, o que me surpreendeu mais nisso aí foi que a empresa, mesmo juntando os cartões de ponto, isso estava escrito nos cartões de ponto, essa jornada, a empresa não aceitava firmar o TAC. Eu falei, não é possível. Aí... Mas, enfim. E até assim, me veio à mente aqui uns detalhes que algumas das obrigações, né, de fazer ou de não fazer previsto nos TACs, como por exemplo jornada, ele é um texto mais próximo a que prevê a legislação, mas tem alguns outros temas que a legislação não prevê um texto específico, por exemplo, assédio moral. Então vai ficar muito a critério das partes a negociação do que vai ser estabelecido de obrigação de fazer ou não fazer com relação ao assédio moral. Já cuidei de investigações relacionadas a assédio moral, em que as cláusulas que foram negociadas do TAC, elas tinham inúmeras possibilidades e alternativas.
porque é um tema mais aberto, não é um tema engessado. E aqui, nessas hipóteses, como advogado, é que mora, né, o trabalho do advogado em avaliar perfeitamente as cláusulas para não criar obrigações não permitir a criação de obrigações impossíveis ao seu empregador. É claro, questão de assédio moral não tem alternativa, né? A cláusula é específica, assédio moral não deve existir, não pode existir dentro do ambiente empresarial. Mas é um tipo de cláusula que pode estabelecer algumas regras específicas, como, por exemplo, a criação de um código de ética interno, uma obrigação que o Ministério Público pode criar para a empresa. E aí, estabelecer um prazo razoável para a empresa aplicar esse código interno de conduta, porque se for um prazo estabelecido em prazo muito exíguo e for estabelecida uma multa pelo descumprimento desse prazo, eu, como advogado, se eu não flexibilizar esse prazo, eu posso ter um problema de aplicação de multa porque eu não cumpri o procedimento como um todo. Então, é um tipo de cláusula que eu vejo a possibilidade de maior negociação. Sim, tem algumas questões que não são muito claras, né? Assim, não tem uma legislação definindo, né? Como é o caso do assédio, né? A gente até tenta seguir um modelão que diz, né? Mais ou menos conceitua ali o que seria o assédio, né? O que pode, o que não pode, mas realmente é difícil. Outra questão que eu me lembro assim seria a revista, né? Então, o que seria uma revista íntima, o que a empresa pode ou não pode fazer. Eu acho que nesses casos o ideal é deixar bem claro, assim, né? Eu tive um caso de revista íntima que né, na verdade era a revista Pertences, né, que na visão do MPT é uma revista íntima, né, segundo a orientação da Cor de Igualdade nossa. Então, a gente tem que atuar para coibir a revista. No entanto, o problema nessa revista específica, que eu tive uma ação lá, mas que já tinha sido movida por outra procuradora, era a questão de ser uma revista abusiva mesmo, não só olhar os pertences, mas também ela ser agressiva, ela ser ostensiva, que os vigilantes eram guardas municipais que ficavam armados, e inclusive isso tinha gerado um acidente de trabalho, né? Um dos trabalhadores brigou com o vigilante numa dessas revistas e levou um tiro, felizmente não teve óbito, nada, né? Se recuperou, mas, né, veja o problema que pode gerar num caso desse. Então, né, eu tinha recebido a ação, ela já tinha o pedido, tal, né, era um pedido na ação, né, a obrigação ela era bem abrangente também, abster-se de promover revistas que ofendam a dignidade e tal. E aí a empresa era relutante enquanto a isso, né, na verdade acabou nem saindo acordo, mas uma das minhas sugestões foi, a gente pode colocar, olha, que a revista não pode ser feita por vigilantes armados, né, seguranças armados, né, que ela tem que ser feita de forma aleatória com uma rotatividade de trabalhadores. Por quê? Eles até faziam isso, só que esse trabalhador ele era pego todos os dias porque o tal do segurança não gostava dele, aí por isso é que gerou a briga, enfim. Então você vê que quanto mais específico a gente conseguisse ser nesse caso, né, a solução o problema ia ser resolvido, né? Então, às vezes, realmente, você trazer algum elemento mais específico do que acontece no caso concreto pode ser melhor, né? O grande problema do assédio moral, eu costumo dizer, é quando ele é praticado pelo próprio proprietário da empresa, né? Porque quando é um funcionário, a empresa vai resolver, porque não vai chegar às últimas consequências por causa de um funcionário. Muitas vezes chega já imediatamente e diz, a gente já trocou inclusive funcionário, demitiu por justa causa porque estava assediando mesmo e tal. Então, às vezes acontece isso, né? O problema é quando é o proprietário, porque aí não tem, né? Não corrige o proprietário, né? Então é só a multa mesmo, não tem jeito. Eu acho que a forma de corrigir o proprietário é estabelecer a multa ou ajuizar uma ação civil pública pedindo, dependendo do subsídio que o procurador tem, a tutela antecipada. Sim. Né? Porque eu já vi muitos casos em que a prova documental relacionada a assédio moral era extremamente delicada. Ah, sim. Nas mãos de um magistrado, certamente uma tutela antecipada seria concedida. E até, né, a gente está falando do objeto, que é um dos objetos centrais de um TAC, que são as obrigações de fazer e não fazer, que podem ser as mais diversas, a depender
das práticas cometidas pela empresa, e o descumprimento, né, das obrigações de fazer e não fazer é a multa que é estabelecida no termo de ajustamento de conduta, que é a finalidade do TAC, né, reparar prejuízos ou criar a multa para ser uma prevenção para que não sejam cometidos novos atos. E partindo já para a multa, né, TAC, eu separei alguns pontos aqui para análise junto com o professor. E a primeira delas, a gente tem que falar, vamos falar um pouco das cláusulas relacionadas às multas, porque é um tema de muito debate nas negociações, principalmente em razão da forma da redação, né? Porque a depender da redação, pode ficar, como o professor já falou, uma multa ínfima, ou pode ocasionar uma multa extremamente elevada. E que eu me lembro de cabeça aqui, de ver as cláusulas de multa, de TAC, muitas das vezes a cláusula estabelece um valor, por exemplo, de R$5.000 de multa por descumprimento, por trabalhador envolvido ou por constatação. E essa quantidade de majorações na cláusula podem exceder o valor dela. Então, eu como advogado, muitas das vezes nas negociações, ou através das manifestações, né, para ajustar as cláusulas do TAC, a gente tenta ao máximo, né, não permitir que a multa seja tão elevada. Até porque teve um caso, eu já até comentei nas outras lives com o professor, que a cláusula da multa era justamente assim. Ela tinha muitas vertentes que levavam a uma multa muito elevada. E em razão do cálculo, que inclusive era de jornada de trabalho, a quantidade de situações irregulares de jornada, a quantidade de empregados envolvidos, gerou uma multa milionária em que, no ver do próprio Ministério Público do Trabalho, ela não era proporcional e nem razoável. Foi aí que partiu até do próprio Procurador do Trabalho uma revisão das cláusulas relacionadas ao valor da multa, porque, de fato, com base nas proporções, elas seriam sempre valores muito elevados. Foi nessa hipótese que nós fizemos a revisão da cláusula e aí partimos por um aditamento ao termo de ajustamento de conduta. Costuma acontecer mesmo. Eu acho que, principalmente no passado, assim, porque, né, é um instrumento que ele é utilizado, né, desde 85 você tem a lei, mas até então você não tinha a Constituição garantindo essa tutela de interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, né, os interesses transindividuais, de modo que apesar da gente ter a lei, foi mais com a Constituição de 88 e depois com a Lei Complementar 75 de 93 e a Lei 8.625 de 93 também, que é do Ministério Público Estadual. Então, com o fortalecimento ali, com a independência do Ministério Público, que se deu ali em 88 inicialmente, mas de forma mais robusta em 93 com as leis complementares, que a gente começou a ter uma atuação maior nesse sentido. Mas o TAC mesmo, ele ainda era utilizado menos que a ação civil pública. Então, assim, a gente ouve as histórias, a primeira ação civil pública do MPT, então, se a gente for pensar até os anos 2000 ali, a atuação era muito esporádica, uma ação, um TAC, eram todos, assim, emblemáticos, né? Era pequeno, assim, um número muito menor do que hoje. A execução, para vocês terem uma ideia, o TAC ele era firmado no MPT, se descumprido, era encaminhado para a Advocacia da União executar, e nem era na Justiça do Trabalho. Aí teve a discussão da Justiça do Trabalho, aí foi alterada a CLT, enfim, o MPT passou a promover execução, acho que antes mesmo da competência da Justiça do Trabalho, até na Justiça Federal, enfim, era um histórico que, se for ver mesmo, então a partir de 2000 e pouco é que começou a ser feito mais, que você começou a ter bastante condenação judicial e que vários TACs começaram a ser firmados. Então, no início, se você olhar lá para trás, os mais antigos, sentenças e TACs, a gente tem multa diária. Multa diária, às vezes, inclusive, por empregado. Então, você pensa assim, o juiz fixava lá 10 mil, multa diária de 10 mil por empregado em descumprimento de jornada. Você pega 2 anos, putz, né, já deu valor astronômico.
Aí a gente começou a mudar essas cláusulas porque viu que não dava, né? Eu mesmo, quando eu entrei em 2009, eu tinha muitos casos assim, que a execução que você falava, não tem o que você fazer com essa execução, porque dava uns valores que você não... inexequíveis mesmo. Então, a gente nota que hoje a gente tem mais esse critério mesmo no seguinte sentido, né? Primeiro, um valor por cláusula descumprida. Por quê? Para você fixar um piso já de inicial de multa. Então, ainda que seja 1, 2, você pelo menos vai partir desses 5 mil, né? E depois uma proporção com base nos empregados, ou seja, quanto mais empregados você mantiver em situação irregular, maior vai ser a sua multa, certo? E a cada constatação a gente coloca, por quê? Porque o pagamento da multa não acaba com a obrigação, você continua tendo que cumprir a obrigação, que é o mais importante, é o cumprimento da obrigação. Então a obrigação ela permanece mesmo ante o pagamento da multa, ou seja, por isso a gente coloca a cada constatação. Mas realmente é preciso fazer um cálculo, né? Eu algumas vezes já fui alertado pela empresa assim, tinha lá alguma multa por empregado, digamos esse caso que você falou 5 mil ou 10 mil por empregado, não sei. Mas você pega lá, sei lá, tá 10 mil por empregado, aí a empresa vem e mostra, fala, olha, se for 10% do que foi constatado até agora, que já seria uma redução de 90% e tal, né? E aí ela vai e mostra, aí com esses 10%, sei lá, são 1.000 empregados, vezes 10 mil, né, já vai dar 1 milhão, né? É isso? Exato. 1.000 empregados vezes 10 mil já vai dar 1 milhão de reais ou mais, sei lá. Minha matemática agora para contar esses zeros todos assim ao vivo vai ser difícil. Mas então a empresa, né, só para exemplificar, traz assim, fala, olha, então a multa ficaria nisso. Aí eu falo, não, realmente 10 mil é demais. Se for 500, vamos ver aqui, não, 500, essa mesma multa para 10% daria 500 mil. Tá bom, tá. E aí a gente acaba conseguindo negociar não a existência ou não de multa, mas o valor. E eventualmente um ou outro não concordando, a gente pode partir para ação civil pública. Mas eu, particularmente, mesmo eu não sendo tão né, eu nunca quero deixar a multa muito baixa para realmente a obrigação não perder sua eficácia, mas eu nunca tive problemas em relação à multa. Sempre quando tem um argumento razoável, que eu consigo ver que há uma certa... pode gerar problema lá na frente, também eu modifico, mas nunca acaba que sempre esse é um ponto que a gente sempre consegue resolver, desde que a empresa realmente queira firmar o TAC, né? Porque quando ela quer, ela também vai ser razoável. Agora, tem vezes que a empresa começa a criar caso na multa só porque realmente não quer assinar, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Inclusive, até um caso prático que eu vivenciei no interior de São Paulo, uma empresa do setor sucroalcooleiro, uma procuradora, inclusive, bastante brava. Na negociação com ela das cláusulas, a gente estava tentando uma redução dos valores de multa que ela estava propondo, e ela não, de fato, a princípio ela não queria. Só que no decorrer dessa investigação, dessa apuração, né, dessa negociação, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Foi na época da crise de 2015, 2016, mais ou menos, e essa empresa pediu recuperação judicial. E eu lembro perfeitamente que, a partir do momento que ela pediu recuperação judicial, a recuperação judicial tinha fundamento, porque de fato a crise tinha assolado as atividades da empresa, eu atravessei uma manifestação para a procuradora pedindo uma revisão, né, da negociação, para ela apurar realmente se os valores da multa, com base nessa recuperação judicial, não poderiam afetar de forma prejudicial a empresa. Inclusive, se tem algumas teorias da imprevisão, a necessidade da variação da capacidade econômico-financeira da empresa que alterou, que de fato existia um risco da empresa não conseguir se manter as suas atividades em razão dessa recuperação judicial. E a procuradora, nesse caso, lá de Araçatuba, inclusive, ela entendeu razoáveis os argumentos, e a redação final das cláusulas da multa
elas foram alteradas com uma redução, inclusive, significativa, que, ao meu ver, foi muito razoável, porque o momento para a empresa financeiro era extremamente delicado. E aí, o que eu me recordo nesse caso é que nessa negociação existiam bons argumentos para negociar uma cláusula diferenciada. E é isso que o papel do advogado é mostrar essas questões ao procurador do trabalho. O procurador do trabalho não é obrigado a saber. Né? Sim. Então, é um exemplo interessante que eu trago. E isso não só no estabelecimento da multa no TAC, né, porque realmente isso pode gerar um problema futuro, tem que ficar atento, né, mas depois que já aconteceu e saiu o valor muito alto de multa, né, é possível também negociar. Né? Nós temos uma orientação da CCR que diz que é possível negociar, reduzir a multa, né, como o astriente, né, o próprio judiciário também pode reduzir, ou majorar, então ele pode reduzir se ela for muito excessivamente onerosa, ou majorar se ela for insignificante, insuficiente para o cumprimento da obrigação. Né? E no caso do MPT também. Então, às vezes, apurada a multa num valor, né, inexequível, aí, né, a gente pode sim negociar. Inclusive, eu tenho um índice de execuções muito baixo por causa disso, inclusive, porque eu consigo, com empresas grandes, elas acabam pagando a multa, né? Se ela não é absurda mesmo, eles nem questionam muito, mas eventualmente pedem um parcelamento para ajustar o caixa dela e tal, né? Então isso é possível. E também, quando é uma empresa que realmente você vê que não tem como pagar, né? Eu peço lá os balanços da empresa, né? Os resultados dela para a gente avaliar se realmente ela não teria condições, mas várias vezes a gente olha que a multa está acima do faturamento da empresa, né? Então, assim, é uma coisa que é impossível mesmo, né? De ser mantida, né? Então, a gente acaba podendo conversar sobre isso também no momento de uma negociação, né? E já em paralelo a esse assunto, né? Falando de negociação na própria investigação, no próprio inquérito, né? Porque o TAC é negociado, a multa do TAC é negociada no próprio inquérito, e já pegando o paralelo da destinação do TAC, da multa do TAC, é que já tive hipóteses em que a empresa a multa foi constatada, houve a negociação do valor da multa e também houve a negociação da destinação da multa. Era uma empresa do segmento de medicamentos em que a multa já estava apurada através de um laudo elaborado por um técnico do Ministério Público do Trabalho, e nós efetivamos uma negociação para parcelar a multa e para destinar a multa com medicamentos para um hospital na Santa Casa lá de Goiás. E, de fato, o procurador do trabalho ele aceitou essa forma de destinação da multa e o valor proposto pela empresa, e de fato não foi enviado, né, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e destinado para um caso específico. Então, peguei um paralelo, falei da negociação e já estou entrando na destinação da multa, que a gente vê como regra muitos procuradores destinando ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, professor? Mas nada impede que seja dada outra destinação para essa multa, como, por exemplo, nesse caso. Só antes de eu falar disso, estou vendo aqui uma questão, que a revisão do TAC tem que ser sempre remetida para a CCR. Nós temos uma resolução que fala isso, tá? Que para poder modificar o TAC tem que mandar lá para a CCR tem que concordar, e aí sim a gente pode modificar o TAC. Bom, sobre a destinação, nós temos, né, basicamente, né, a previsão legal é de que ela deveria ser destinada a um fundo público, com participação do MP, no caso MPT, e que tivesse como finalidade a reparação dos bens trabalhistas. Não existe esse fundo, né? Por não existir esse fundo, passou-se a adotar como praxe o FAT, por ser um fundo que tem alguma finalidade trabalhista, né? Inclusive agora, né, servindo aí para pagar esses benefícios emergenciais, enfim, né? Então, tem alguma finalidade trabalhista. No entanto, não tem participação do MPT e não é um fundo que ele serve ali, por exemplo, para tomar medidas de reparação
e de prevenção de trabalho escravo, de trabalho infantil, enfim, então ele não é ali o mais apto a isso. Nós temos o FDD, que é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que tem participação do MPF, mas não do MPT, e também não tem ali, está começando a ter alguns projetos de natureza trabalhista, mas não é a praxe dele. Inclusive, como ele tem uma participação governamental muito grande nos seus representantes, não há ali um equilíbrio de forças, acaba que esses valores não são usados. Muitas vezes eles ficam lá parados de ano para ano porque o governo prefere usar esses valores para gerar superávit, né, das contas e tal, enfim. Então também a gente não acha tão interessante. Portanto, começou-se a ter essa destinação direta para entidades de modo a facilitar a reparação do bem lesado, né, e para atender ao interesse público. No caso agora do Covid-19, a gente vê, né, muito claramente isso, né, acho que aumentou muito, né, isso por conta da necessidade dos municípios, né, na questão de saúde pública. Então, além da gente ter os fundos municipais de saúde, que aí também já é um fundo público, né, então tem aí esse interesse, né, mas você entrar na página do MPT hoje em dia, acho que estão lá 240 milhões, alguma coisa assim, e tem lá a relação de para onde foram esses valores, vocês vão ver lá, né, praticamente, nem sei se tem algum para o FAT, mas se você olhar bem, a maior parte foi para outros fundos ou diretamente para hospitais e entidades que trabalham com isso. E nós temos também, no âmbito do MPT, convênios com a OIT e com a ONU para reparação de bens lesados trabalhistas no Brasil. Então, assim, é um convênio que é firmado pelo MPT, Ministério das Relações Exteriores e os órgãos internacionais, organismos internacionais. Então, é uma forma que pelo menos, eu tenho adotado bastante isso hoje, que utilizando esse convênio, a gente realizar destinações para esses organismos internacionais. Então, eles fazem, por exemplo, agora na época do Covid, a Unicef, né, que é um órgão da ONU, recebeu valores de multas de um procedimento que eu tinha e outro de uma outra procuradora. Com esses valores, eles organizaram a distribuição de kits de limpeza pessoal para a população de baixa renda, que tem crianças na família, né, como é a Unicef, né? Então eles foram em famílias que têm criança e levaram lá um kit que tinha cesta básica para alimentação, além disso sabonetes, shampoos, álcool em gel, máscaras, enfim, para população que não teria como comprar isso. Então eu acho que essa é uma boa forma de fazer, porque a gente tem ali também por trás um organismo internacional que, né, pressupõe-se que não vão que vão cuidar direito aí dos recursos, né? Mas são aí as possibilidades que a gente tem adotado hoje em dia. Perfeito. Na prática, já vi muitas destinações específicas para hospitais, já é um caso que eu já presenciei, compra de equipamentos médicos. Agora, na pandemia, na PRT lá de São José dos Campos, um valor de multa, inclusive, baixo, de 20 mil, mas foi utilizado para compra de máscaras. Sim. Em razão para ser destinado a uma entidade específica em razão da pandemia. E eu acredito, na prática, eu vejo que muitos procuradores eles preferem direcionar esse valor da multa para instituições próximas a eles, que eles sabem qual que é a destinação e como será utilizado, né, professor? E só para terminar, né, um ponto que a gente vai precisar até falar pouco, porque a gente só tem 2 minutos, é que essas multas, né, quando não existe um acordo em âmbito administrativo ali no inquérito civil, eles, por força, né, da natureza do termo de ajustamento de conduta, que é um título executivo extrajudicial, se não for feito o pagamento da multa, o procurador do trabalho ele juiza uma execução, né? E essa execução tramita na Justiça do Trabalho, que visa, né, efetivar o pagamento. Tem muitas nuances em relação à execução do termo de ajustamento de conduta, mas a gente não vai ter tempo suficiente para falar sobre elas. Alguma ponderação, professor, com relação ao tema? Sim, a execução do TAC, ela segue aí um procedimento que é relativamente simples, né, porque vira uma obrigação de pagar, como já mencionado, né, no MPT a gente tem
um setor contábil, então contador, são contadores aprovados em concurso público, então, né, inclusive o laudo deles, né, nós defendemos que tem fé pública, né, porque é um órgão, a gente não tem o interesse em condenar e aumentar essa multa, enfim, então ela é feita lá por um órgão isento, a gente nem dá palpite, né, na multa, né, no cálculo, enfim, né, eventualmente a empresa até aponta algum erro, às vezes a gente fala, ó perito, parece que tá errado mesmo, e aí até ele pode se manifestar e concordar ou discordar da empresa, enfim, mas a gente não precisa seguir também se achar que a empresa está certa, né? Mas eu costumo já dar sempre a oportunidade para a empresa se manifestar antes da execução, porque eu já posso ver se eventualmente ela tem razão, e às vezes tem razão, né? Quanto ao questionamento do cálculo. Mas, então, ela é uma execução simples, porque é uma execução de pagar. Então, já chega ali calculado o valor, né? Também é possível fazer a execução da cláusula de fazer ou não fazer, né? Pedir uma majoração ou fixação de multa se ela não tivesse sido fixada no TAC. Mas isso não é o mais comum, né? Tem bastante execução desse tipo, mas não é o mais comum. Eu mesmo não costumo utilizar na prática, porque eu acho mais fácil eu mesmo calcular e executar, né? E as multas normalmente já têm um valor bom, do que encaminhar para o judiciário, fixar uma nova multa, enfim. Então, mas existe essa possibilidade também. Perfeito. Faltam 20 segundos, professor, obrigado mais uma vez. Lembrando pro pessoal que na semana que vem a gente vai falar sobre a ação civil pública, né, que é a última live sobre esse tema. Agradeço a presença de todos e um abraço. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Com isso aí, você que está aí vendo esse vídeo agora do YouTube, né? Acabamos a live do Instagram, então continuo aqui apenas com vocês no YouTube. Eu agradeço, né, por você ter assistido esse vídeo. Se tiver gostado, se tiver tido informações que foram relevantes para você, clica aí na curtida, que isso vai ajudar a mais pessoas terem acesso também a essas informações, tá bom? Um grande abraço, deixa aí suas dúvidas, entre em contato, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa live. Até mais!